A pesquisa Datafolha mostra que a maioria da população aqui em São Paulo afirma que o atual governador Tarcísio de Freitas deveria concorrer à reeleição no ano que vem. Reportagem de David de Tarso. A pesquisa do Datafolha fez diferentes projeções em relação ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. 58% disseram que ele deve tentar a reeleição aqui pelo governo de São Paulo e outros 30% disseram que ele deve sim tentar a presidência da República em 2026, concorrer ao Planalto. 12% não souberam responder, mas fato é que o governador de São Paulo, quando perguntado se ele pretende concorrer à presidência, ele nega publicamente, mas nos bastidores ele já falou para algumas pessoas que caso o ex-presidente Jair Bolsonaro o apoie, ele pretende sim concorrer em 2026 ao Planalto. E foram demonstrados também os cenários entre os bolsonaristas e os petistas. São bem parecidos, mesmo os campos ideológicos diferentes. 61% daqueles que se dizem bolsonaristas acreditam que o Tarcísio deve tentar a reeleição, outros 32% a presidência da República. E entre os petistas, 58% disseram que Tarcísio deve sim tentar concorrer novamente ao governo de São Paulo no segundo mandato, já outros 28% à presidência da República. Também foram colocados os cenários caso o governador realmente se candidate à presidência da República, já que Jair Bolsonaro está inelegível até 2030, caso não consiga reverter esse quadro, né? Em primeiro lugar, para um possível apoio aparece o Paulo Marçal, influenciador, com 23%. Em segundo, com 22%, o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, que inclusive foi apoiado pelo governador de São Paulo. Em relação ao Gilberto Kassab, secretário de Estado, um cacique político também conhecido, né? 10% relataram que o Tarcísio deveria apoiá-lo para concorrer ao governo, caso o Tarcísio decida ir para a concorrência da presidência da República. E outros 8%, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Claro que ainda tem muito chão pela frente, mas são feitas já essas projeções e as pesquisas são importantes porque os líderes partidários, né, os líderes políticos vão visualizando quais são os nomes que estão despontando e que têm mais força para concorrer nas eleições de 2026. Lembrando que o prazo para essa decisão é em abril do ano que vem. David de Tarso para a Jovem Pan News. Pois é, vou chamar o Cristiano Vilela e também a Deise, começando por você agora, Vilela, nosso especialista em direito eleitoral. O David, no finalzinho, falou. O grande problema, ou a grande questão é essa, porque se o governador quiser concorrer à presidência da República, ele tem que deixar o cargo no início de abril. E o ex-presidente Jair Bolsonaro está dizendo, claro, que não saberemos o cenário para o ano que vem, mas ele diz que vai até o fim, vai até registrar a candidatura dele. E isso é só um pouco mais para frente, ou seja, Tarcísio sai ou não sai, né? Para concorrer à reeleição, ele não precisa sair. Exatamente. Eu vejo que o governador de São Paulo, ele somente entraria numa empreitada como essa se ele tiver absoluta certeza, absoluta convicção, apoio já firmado entre algum grupo político de partidos mais ligados ao centro-direita, que justifiquem, que fundamentem essa renúncia ao cargo de governador do estado. Caso esse cenário não esteja pavimentado, especialmente se o ex-presidente Jair Bolsonaro fizer força no sentido de se manter como candidato ou de ter eventualmente alguma outra indicação, aí eu não tenho dúvida que Tarcísio de Freitas não deverá largar o governo, até porque as pesquisas mostram um cenário bastante animador para uma reeleição no governo do estado de São Paulo. Pois é, Deise, essa obviamente é uma decisão não só pessoal, mas a gente sabe que na política tem muita pressão, né? Será que ele pode ser pressionado a sair e se candidatar? Eu acredito que se o ex-presidente Jair Bolsonaro não sair, o nome mais indireto seria o do Tarcísio, né? E o eleitor paulista já reconhece ele como eficiente, a gestão dele como eficiente, mas é interessante porque nessa pesquisa mostra que ainda não vê ele como uma liderança com densidade nacional, né? Então teria que trabalhar isso. A preferência pela reeleição no Palácio dos Bandeirantes seria uma percepção de que o ciclo estadual dele ainda está em andamento. E na pesquisa mostra que se ele fosse para um segundo turno com o presidente Lula, ele perderia. Então tem alguns ajustes para fazer ainda, mas com certeza é o nome depois de Jair Bolsonaro hoje.